Boa tarde novamente. Vamos dar início à audição da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, Intersindical Nacional. Temos connosco os membros da Comissão Executiva do Conselho Nacional da CGTP, a senhora Andreia Araújo e o senhor João Barreiros. Esta audição foi requerida pelo Partido Comunista Português, pelo que tem a palavra para apresentar o requerimento a senhora deputada Paula Santos. Muito obrigada. Queria começar pelo agradecimento da CGTP, aqui nos seus dirigentes, Andreia Araújo, João Barreiros, a disponibilidade para estar hoje aqui presente. Eu gostaria de contextualizar um pouco este nosso requerimento, porque no quadro das alterações legislativas que estão em curso, quer no que diz respeito à lei dos estrangeiros, quer no que diz respeito à lei da nacionalidade, o PCP fez este requerimento para ouvir a CGTP. E porquê? Estamos a falar de imigrantes, de pessoas que procuram o nosso país para trabalhar, para a procura de uma vida melhor, aliás, como tantos portugueses fazem, e que procuram outros países, e, portanto, estamos a falar de trabalhadores que estão cá. E, naturalmente, há um conjunto de preocupações que temos vindo a acompanhar ao longo de todos estes anos e que têm chegado e que têm vindo de denúncias da exploração, da violação de direitos, e isto intrusa-se com as questões que estamos a debater. Porquê? Porque aquilo que está em cima da mesa, no nosso ponto de vista, constitui de facto um retrocesso e um ataque aos trabalhadores imigrantes no nosso país. E o facto dos trabalhadores não verem a sua situação, não estarem numa situação regularizada em Portugal, deixa-os mais expostos, deixa-os mais vulneráveis e mais expostos à exploração, mais expostos a não verem os seus direitos assegurados, mais expostos inclusivamente nas suas condições de vida, e sabemos que muitos imigrantes que vivem em barracões, que vivem em condições que não são garantidas, essas condições de habitação como nós consideramos que devem ser naturalmente asseguradas. E é no quadro do acompanhamento que a CGTP faz nos diversos setores de atividade no nosso país, que consideramos que era importante também este olhar, esta visão e aquilo que está a passar neste momento no terreno, porque a imigração ilegal, isso sim, é que permite, de facto, que o grande patronato possa explorar ainda mais, possa ser um elemento para atacar os direitos dos trabalhadores no nosso país, para a pressão sobre baixos salários e deixando-os também, diversas vezes, até mais sujeitos a caírem nas redes de tráfico. Bem sabemos que existem também. E é a partir destes pressupostos que gostaríamos, pela voz naturalmente da CGTP, de perceber, e no quadro daquela que tem sido a intervenção da CGTP, a realidade concreta do nosso realidade que têm acompanhado, que têm contatado e sobre a qual têm também intervido. Estes são aspectos que não são aspectos de sumenos, nós consideramos que são de facto questões relevantes, porque quando falamos de integração, quando falamos de acolhimento, é numa perspectiva de facto de garantir condições de vida, de garantir direitos. Estamos a falar de trabalhadores que estão em diversos setores de atividade económica no país e, portanto, era de certa forma ouvir da CGTP os elementos que têm relativamente a esta realidade no nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passo então a palavra aos membros da Comissão Executiva do Conselho Nacional do CGTP, Sr. João Barreiros. Tem 10 minutos para fazer uma apresentação inicial. Muito obrigada. Boa tarde à Sra. Presidente, aos Srs. Deputados, Sras. Deputadas. A CGTP entende que as alterações à Lei da Nacionalidade em matérias de critérios de atribuição, aquisição, perda e consolidação da nacionalidade portuguesa e o impacto que tem sobre direitos fundamentais e princípios reconhecidos na Constituição da República Portuguesa e em diversas convenções internacionais ao quais o Estado português está vinculado são de elevada importância. Neste quadro entendemos que elas também implicam
naquilo que é a fragilização das condições de permanência dos imigrantes no país, e é por isso mesmo também, e temos-lo dito até em algumas intervenções que temos feito publicamente, são também um fator potenciador da exploração destes trabalhadores e do ataque aos seus direitos, porque estas propostas, no nosso entender, vêm a fragilizar aquilo que são a estabilidade dos trabalhadores imigrantes, colocam-os numa situação que são alvos fáceis para a intensificação da exploração e para um maior ataque aos direitos laborais, e é por isso também que temos considerado que estas propostas que têm estado em cima da mesa têm também um caráter de classe e que visam, sobretudo, no nosso entender, aquilo que os trabalhadores, os imigrantes que trabalham e que procuram, que vêm trabalhar para o nosso país, e aqueles que procuram uma vida melhor no nosso país. E, portanto, nesse quadro, a avaliação que nós temos vindo a fazer destas propostas, em particular daquela que está aqui em discussão nesta Comissão, da lei da nacionalidade, é que ela comporta um dado negativo, um fator negativo em relação àquilo que existe hoje já garantido na lei, e que, no nosso entender, estão até sustentadas em justificações que não são factuais. No entender da CGTP, o problema da imigração e dos fluxos migratórios não se resolve através da imposição de restrições à aquisição da nacionalidade. Não está provado a existência de qualquer efeito de chamada resultante da maior permissividade das regras de aquisição da nacionalidade e, pelo contrário, os últimos números conhecidos demonstram que a maioria dos pedidos de aquisição de nacionalidade foi feita por pessoas que nem sequer residem em Portugal e sim não são imigrantes no nosso país, ou a residir no nosso país. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2023 foi concedida a nacionalidade portuguesa a 41.393 pessoas, das quais 24.408 residentes no estrangeiro. E, por outro lado, os dados do Instituto Nacional de Registros e Notariados, de 500 mil de pedidos pendentes até junho deste ano, do que o Governo tem falado, apenas 20% dizem respeito a estrangeiros que vivem no nosso país. Algumas das propostas apresentadas, como se refere no preâmbulo, estão ligadas à ideia de que há nascimentos em Portugal apenas para efeitos de obtenção de nacionalidade. Mas não existem dados que confirmem também esta proposta. Assim, não vemos motivo válido para se recusar a nacionalidade a crianças nascidas em Portugal, desde que os pais tenham residência legal por um período razoável, e entendemos que estes 3 anos que agora estão nesta proposta um prazo excessivo. Esta alteração exclui, assim, crianças de adquirir nacionalidade originária, representando o fator discriminatório às crianças que, apesar de nascerem em território nacional e os seus pais residirem em Portugal, por algum motivo administrativo, e sabemos que há muitas dificuldades hoje e processos que estão pendentes há demasiados anos nos serviços, que por algum motivo administrativo ainda não têm título de residência, e que isso será um fator discriminatório para o seu acesso à nacionalidade. No que respeita à aquisição da nacionalidade por naturalização, embora reconheçamos a importância da ligação à comunidade nacional, entendemos que os requisitos que têm sido exigidos devem ser proporcionais. Neste sentido, consideramos que o aumento do prazo de residência proposto de 7 anos para cidadãos dos PALOPs e 10 anos para os restantes é excessivo, tal como nos parece excessiva a exigência de diversos requisitos cumulativos, nomeadamente em matéria de conhecimento dos direitos e deveres e de organização política do Estado, que podem ser facilmente decorados sem constituir qualquer prova de ligação à comunidade nacional. Entendemos que o reforço da ligação ao país se faz por políticas de integração e respeito pelos trabalhadores imigrantes, particularmente em matéria laboral, deve essencialmente passar pelo garante do acesso aos direitos destes trabalhadores e o respeito pela sua dignidade, o que é reconhecido até por diversos estudos e pela prática como essencial para uma correta e eficaz integração dos imigrantes, e uma correta integração é a principal preocupação que tem feito e que deve ser a principal preocupação daqueles que têm feito dos imigrantes um bode expiatório para os problemas que o país enfrenta. Além disso,
O estabelecimento dos prazos diferenciados segundo a nacionalidade introduz um regime discriminatório que viola o princípio da igualdade consagrado no artigo 13º da Constituição, por se tratar de uma diferenciação desproporcional e objetivamente injustificada. Igualmente grave é o estabelecimento da possibilidade de perda da nacionalidade por naturalização como pena acessória nos 10 anos seguintes à concessão da nacionalidade mediante condenação penal grave. É uma medida claramente inconstitucional, em primeiro lugar porque viola o princípio da igualdade entre cidadãos com nacionalidade originária e cidadãos naturalizados, quando nada na nossa Constituição permite estabelecer qualquer diferenciação. Aliás, esta distinção é igualmente proibida pela Convenção Europeia sobre Nacionalidade, que o nosso país, que o nosso Estado português subscreve. Finalmente, o regime de aplicação no tempo constante desta proposta, determinado que o novo regime resultante desta proposta se aplique aos pedidos de naturalização por tempo de residência formulados após o dia 19 de junho de 2025, dia da apresentação oficial do Programa de Governo, corresponde a uma aplicação retroativa da lei, violando o princípio constitucional que proíbe a aplicação retroativa de leis que restringem direitos, liberdades e garantias. Considerando que os regimes de acesso à nacionalidade correspondem sempre a opções políticas e revelam e refletem as concepções identitárias e ideológicas dominantes, a CGTP-IN entende que esta proposta reflete uma visão nacionalista e discriminatória em relação aos cidadãos imigrantes. Na opinião da CGTP, as soluções propostas, além de violarem princípios constitucionais fundamentais, são claramente excessivas e injustificadas à luz do princípio da dignidade humana. Não está, por isso, desligada das propostas que em outras áreas estão e vêm sendo apresentadas, nomeadamente o pacote laboral, onde o Governo procura atacar condições de vida e de trabalho, promovendo uma política de baixos salários e de trabalho precário. E dizemos isto pelo aquilo que já disse ao início. Esta proposta ataca aquilo que é as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores imigrantes, que hoje são também um número significativo da força de trabalho no nosso país, e com isto procura também transformar este grupo de trabalhadores numa força de reserva que permite atacar também os direitos de todos os trabalhadores, e por isso temos defendido a necessidade da unidade de todos os trabalhadores, imigrantes e não imigrantes, para fazer frente àquilo que é o ataque aos direitos que temos vindo a sentir. A CGTP rejeita a concepção que tem sido profusamente difundida de que o problema do país resulta de um maior número de imigrantes a viver no nosso país. Sabemos que os problemas existentes nos serviços públicos e nas funções sociais do Estado resultam, isso sim, de opções políticas destes e de anteriores governos que têm desviado verbas dos serviços públicos para o setor privado, que têm lançado o serviço público no caos que conhecemos. Também sabemos que não é por nenhum imigrante que tem sido feita uma aposta num modelo de baixos salários e trabalho precário, mas antes por opções políticas e que tem, como já disse, neste pacote laboral apresentado recentemente mais um aprofundamento, e é para nós importante ter presente que a atribuição da nacionalidade representa, na maioria dos casos, efetivamente uma integração social, de segurança e estabilidade, o que a dignidade dos trabalhadores imigrantes é o respeito pela dignidade de todos os trabalhadores, e parece-nos que esta proposta vai no sentido oposto, procurando a fragilização das suas condições de vida, a precarização da vida e a promoção da sua fragilidade para um maior aproveitamento da sua condição, o que representa para nós um retrocesso para a vida destes trabalhadores e para a vida de todos os trabalhadores. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos agora iniciar as rondas pelos vários grupos parlamentares. Começa o grupo parlamentar do PSD com o deputado Paulo Marcelo. O grupo parlamentar do PSD prescinde de fazer perguntas neste contexto. Muito obrigada. Nesse caso, segue-se o grupo parlamentar do Chega, a deputada Vanessa Barata. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os dirigentes da CGTP aqui presentes. Já falámos aqui hoje com a AIMA, com o IRN, e falar destas entidades é certamente também falar dos seus trabalhadores e das suas condições no sentido de conseguirem, ou por outro lado, terem dificuldade em cumprir a sua missão. A CGTP conhece certamente o peso que cai sobre os funcionários da AIMA, do IRN, que inclusivamente, como já se disse aqui hoje, o IRN tem mais de 1,5 milhão de pedidos em apenas 5 anos, e o Chega denuncia esta sobrecarga, está absolutamente solidário com os trabalhadores que muitas vezes, de forma precária, dão o seu máximo para suprir estas necessidades, mas também devemos lembrar que o problema não pode ser resolvido à custa de facilitar processos ou de abrir mão de critérios que põem em causa a soberania nacional.
Queremos perceber como é que a CGTP avalia o impacto desta pressão sobre os trabalhadores que trabalham nas mais variadas áreas relacionadas com as entidades que efetivamente estão diretamente ligadas aos processos de nacionalidade, porque isto é o grupo de trabalho da nacionalidade, e que soluções defende para garantir os direitos dos trabalhadores, de modo a que não se deixe cair por terra a eficácia do serviço, sem fragilizar a lei e sem abrir portas a abusos. Pergunto também, na vossa perspectiva, na vossa intervenção inicial, também aqui foi falado, relativamente a políticas de integração. Eu pergunto qual é, da vossa perspectiva, a melhor forma de promover políticas de integração nesta lei da nacionalidade e como é que podemos assegurá-las. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, e também agradecer muito os contributos que o Conselho Nacional da CGTP aqui nos trouxe. Para nós também é muito claro que a lei da nacionalidade não vem resolver os problemas da imigração ilegal e que a imigração ilegal, efetivamente, está na origem de muitas dificuldades, tal como foi aqui salientado, no que diz respeito a processos de integração e de integração no trabalho. Daí que estes processos, se não forem devidamente acautelados, levam muitas das pessoas que nos procuram para trabalhar e viver para situações de grande vulnerabilidade, grande exposição ao tráfico de seres humanos e também situações de dificuldades ao nível da integração, salários baixos e tudo o que a esse processo está associado. Acompanhamos as leituras que fizeram de muitas das dificuldades que esta proposta de lei, que aliás também foi feita um pouco à pressa, não fundamentada em dados reais, como já aqui foi dito, mas em percepções de que tínhamos um grave problema com a imigração, quando também consideramos que aqui a imigração funciona mais como um bode expiatório para outras coisas que não para resolver efetivamente a situação dos imigrantes. E, portanto, isto levanta aqui problemas sérios relativamente à integração de imigrantes e às condições de que necessitam para se fazer uma boa integração, nomeadamente ao nível das comunidades locais, ao nível das condições de trabalho e ao nível de tratamento não desigual relativamente a grupos específicos de imigrantes. Portanto, esta lei privilegia, sobretudo, os trabalhadores, faz uma discriminação positiva de trabalhadores altamente qualificados relativamente a todo o restante grupo de trabalhadores. Quando nós precisamos de todos, não precisamos mais de uns do que outros, mas não precisamos menos daqueles que não são tão apoiados do ponto de vista das condições e do processo de integração a que a lei se refere. Portanto, a minha pergunta é sobretudo esta: o que é que a CGTP e a INE, como é que considera que se deveria propor uma alteração para que os trabalhadores não tivessem esta dupla discriminação, porque é um tratamento discriminatório positivo para com os altamente qualificados, quando os outros, embora não o sendo, até são provavelmente mais importantes para o desenvolvimento do nosso país e não podemos prescindir deles. Embora também, como se disse aqui na audição anterior, quando ouvimos o Dr. Vitorino, do Presidente do Conselho Consultivo de Migrações e Asilo, hoje em dia também se coloca muito a ideia e tenta apurar-se, e não há aqui um consenso em torno disso, do que é um trabalhador altamente qualificado. Portanto, na lógica da CGTP, que trabalha muito ao nível da integração profissional, como é que se poderia contornar esta deficiência que verificamos e que também foi por vós nesta proposta de lei que o Governo nos apresentou. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Deputada Paula Santos. Muito obrigada.
queria colocar agora alguns aspectos mais concretos e específicos e agradecendo desde já a reflexão que foi partilhada connosco e as questões pela CGTP. E uma das primeiras questões que eu gostaria de colocar, creio que foi feita esta referência de que as propostas têm um caráter de classe. E nós, de facto, acompanhamos esta apreciação por parte da CGTP, porque vimos efetivamente aqui opções que discriminam os trabalhadores imigrantes e que discriminam os imigrantes em função da qualificação, em função da carteira, ou seja, há, até do ponto de vista da atribuição da nacionalidade, aqueles que tiverem, que foram um milionário, que ao abrigo dos vistos gold têm autorização de residência e ao fim de determinado tempo podem fazer um pedido de um requerimento para a atribuição da nacionalidade e, portanto, isto gera aqui, de facto, um tratamento diferenciado e discriminatório presente nas duas, podemos dizer aqui, no conjunto das alterações que estão propostas, quer na nacionalidade, quer também nos estrangeiros. Mas não posso deixar de fazer esta referência porque ainda há pouco na audição do IRN foi dado este elemento. Uma das áreas que tem levado à sobrecarga do IRN e esses processos tem a ver com a legislação da atribuição da nacionalidade ao abrigo da lei dos sefarditas, cerca de 30%, creio. E, portanto, estamos a falar de pessoas que não residem no nosso país, que não falam língua portuguesa, que não têm qualquer ligação à comunidade, ao nosso território, à nossa identidade, mas para esses há um tratamento. Mas para os imigrantes que procuram uma vida melhor no nosso país, que vêm trabalhar, que contribuem, que descontam para a segurança social, o tratamento aí é completamente diferenciado e, aliás, são empurrados para as malhas da exploração. Uma das questões que nós temos também colocado ao longo dos anos é a necessidade até de uma intervenção mais efetiva por parte da ACT e a necessidade de reforço, inclusivamente, dos seus meios para garantir o conjunto dos direitos dos trabalhadores no nosso país. Este era um dos aspectos que nós também consideramos que é importante. E não posso deixar de fazer uma outra referência que se prende com o seguinte: dado o elevado número de processos por regularizar, nós tivemos a oportunidade, inclusivamente na Assembleia da República, de propor um plano extraordinário exatamente com esse objetivo, porque um dos problemas com que a administração pública hoje está confrontada é a falta de trabalhadores, mas essa falta de trabalhadores, a origem está, de facto, nas opções da política de direita que têm vindo a ser seguidas por diversos governos. É de dizer que este plano os partidos de direita rejeitaram e, portanto, são os responsáveis, de facto, pelo atafolhamento e pelas dificuldades na resposta por parte da administração pública, um conjunto de processos. E, portanto, relativamente a estas matérias que estão em cima da mesa, quer dos estrangeiros, da lei dos estrangeiros, peço desculpa, das alterações à lei dos estrangeiros, quer no diz respeito às alterações à lei da nacionalidade, como referi, estamos de facto perante um retrocesso e não são garantidas as condições, aliás, é andar para trás, mas é mais do que isso, é empurrar os imigrantes para a imigração ilegal, para a exploração. E eu vou reiterar este aspecto, porque consideramos que é de facto uma grande preocupação, parece que é isso que interessa ao PSD e ao CDS e ao Chega, que é empurrar de facto os trabalhadores para situações de exploração, sem condições, sem direitos, que parece que é isso que se interessa, e de favorecer os interesses do grande patronato e não defender direitos, estamos a falar de direitos humanos e defender condições de vida para os trabalhadores. Muito obrigada, Sra. Deputada. Devolvo agora a palavra aos senhores membros da Comissão Executiva do Conselho Nacional da CGTP. Sr. João Barreiros, quando quiser, está à vontade. Okay. Obrigado e tentar responder às questões que foram sendo colocadas.
Em relação às questões que se prendem com a sobrecarga nos serviços, tanto no IRN quanto na AIMA, há um problema estrutural destes setores. Aliás, os sindicatos da CGTP, da área da administração pública, têm denunciado de forma muito clara e que resultam de opções políticas de sucessivos governos, aliás, até de normas que vêm do tempo da Troika, que, por exemplo, não substituem, mesmo nível de trabalhadores que vão para a reforma, não são substituídos por igual número. Há cotas para isso, e hoje claramente há, e isso já foi denunciado em diversos processos de luta, dos trabalhadores, tanto dos registros e notariados, como também processos trabalhadores da AIMA e dos antigos serviços que agora estão integrados na AIMA, de que era necessário, naturalmente, mais trabalhadores para fazer face àquilo que são as necessidades que há nos serviços. E esse é o principal problema hoje, não é o problema de haver muitos processos pendentes, é também porque há muita falta de trabalhadores para responder a estes processos, e é necessário não só a contratação de mais profissionais, aliás, não é um problema apenas destes serviços, é um problema dos serviços públicos no geral, em que tem havido uma linha de desvalorização e de ataque aos serviços públicos, mas há também a necessidade da valorização destes trabalhadores e destes profissionais que nestes serviços desenvolvem a sua atividade, por meio aliás, uma das questões hoje em cima da mesa para estes trabalhadores é a sua valorização das suas carreiras e o aumento dos seus salários. E, portanto, esta questão é naturalmente essencial e vai ter que nos próximos tempos, nas lutas que se têm vindo a desenvolver, e essa certamente seria um contributo muito grande para que estes processos todos que hoje estão ainda pendentes fossem naturalmente resolvidos. Em relação às questões da integração, há uma questão que é essencial, aliás, a prática não é indesmentível, é que a garantia de direitos, de condições de trabalho, de acesso aos serviços públicos, de acesso à habitação, é um elemento essencial para a integração destas comunidades, destes trabalhadores que procuram Portugal para viver e trabalhar, como foi essencial para os portugueses que procuraram viver melhor noutros países, em França, na Suíça, na Alemanha, onde temos comunidades imigrantes com uma grande dimensão e que hoje estão perfeitamente integrados porque encontraram aí salários dignos, condições de trabalho, e encontraram habitação digna e, portanto, essa para nós é uma questão essencial e que temos vindo a afirmar como questão fundamental para a integração destes trabalhadores. É natural que hoje, quando nós assistimos a um ataque muito grande às condições de trabalho, todos os trabalhadores, que estes trabalhadores, numa condição de maior fragilidade pela realidade em que vivem, porque muitas vezes estão à espera de conseguir manter a sua residência em Portugal, ter acesso ao título de residência, ter acesso à sua naturalização, estão muito mais fragilizados e estão muito mais, são, como disse no início, são alvo fácil para a exploração e para o ataque aos seus direitos e, por isso, pela sua condição, são também uma forma de tentar dividir aquilo que é o conjunto dos trabalhadores do nosso país. E é por isso que esta questão é tão central em toda esta discussão, é que a questão fundamental hoje para os trabalhadores imigrantes é a garantia dos seus direitos de trabalho e as suas melhores condições de vida no nosso país, porque a grande maioria dos imigrantes, a esmagadora maioria dos imigrantes que nós temos no nosso país vem para cá à procura de uma vida melhor e vem para cá trabalhar. E isso é indesmentível e basta ver os dados que estão aí. Em relação a esta divisão ou esta discrepância que há entre a questão dos trabalhadores altamente qualificados e dos restantes trabalhadores, não há justificação nenhuma para esta questão. E, aliás, deveria de haver a mesma garantia para uns e para outros. Aliás, nós sabemos hoje que há muitos setores da nossa sociedade e da nossa economia que necessitam de trabalhadores imigrantes para poderem continuar a funcionar, porque poderíamos depois discutir aqui todas essas razões. Há razões que são mais objetivas, outras menos objetivas, mas hoje há muitos setores
que, procurando manter aquilo que são os salários baixos e condições de trabalho mais baixas, recorrem aos trabalhadores imigrantes. E, portanto, esta também é uma questão essencial. Nós temos hoje no conjunto dos sindicatos da CGTP muitos trabalhadores imigrantes que nos procuram, muitos deles também com muitos problemas do acesso aos serviços que não os conseguem ter, alguns deles até que têm respostas dos serviços que não são corretas. Ainda hoje vinha um caso de muitos trabalhadores que chegam a sindicatos nossos que lhes pedem documentação que até nem é obrigatório por lei, mas que na AIMA lhes continuam a pedir esses documentos e que não são necessários, é que têm, por exemplo, da parte da entidade patronal, documentos a justificar que trabalham ali, que têm um vínculo estável com aquela empresa, mas porque não têm o contrato e porque a lei também não obriga que todas as relações de trabalho sejam passadas a contrato escrito, mas ainda assim continua a ser exigido. E, portanto, nós temos efetivamente muita gente que vem trabalhar para o nosso país, que não vem trabalhar com qualificações altas, vem trabalhar até para trabalhos de braçais, de outro tipo de trabalho, e que tem muitas dificuldades em manter-se a trabalhar e que está sempre preocupado qual vai ser o momento em que pode ser, que sendo trabalhador, trabalhando, pagando as suas contribuições para a Segurança Social, porque também isso os imigrantes hoje dão um grande contributo para a Segurança Social e para as contas da Segurança Social. Em todo isso estão sempre preocupados com o que é que vai ser o seu futuro, e estando preocupados com o que é que vai ser o seu futuro, estão sempre muito mais debaixo deste ataque e com menos condição para se organizarem e para defenderem os seus direitos. E, portanto, a gente não vê qualquer justificação para que haja esta discriminação na lei e, portanto, achamos que ela não faz qualquer sentido. Em relação à questão dos pedidos de nacionalidade e a questão dos sefraditas, isto o dado é público, são 40% dos casos em 2023 era de judeus sefraditas, que não tinham qualquer, ou que sua grande maioria certamente não tinham relação com Portugal. Nós entendemos que não há qualquer justificação para este caso, como das questões dos vistos gold. Efetivamente, hoje há muitos processos pendentes não só na AIMA, mas também nos tribunais, porque depois avançaram-se para pedidos em tribunal, e certamente esta alteração da lei, aquilo que poderá vir a colocar é que nos próximos tempos, até ela ser aprovada e depois dela ser aprovada, voltar a colocar uma grande pressão sobre os serviços, e depois também, não só por causa desta lei, mas por outras também que estão aí apresentadas, aquilo que são a pressão sobre os serviços consulares, porque está também colocado em cima da mesa que estes processos passem a ser no país de origem. No nosso entender, aquilo que está baseado nesta proposta de lei, para terminar, está baseado nestas propostas de lei, é baseado em factos, não, é baseado numa ideia de percepções e não de factos. E isso para nós, naturalmente, não é admissível. Acho que entendemos todos que aquilo que são a lei e aquilo que há alterações à lei devem de ser baseadas naquilo que é a realidade e naquilo que existe efetivamente factual, e não entendemos a justificação para estas alterações, pese embora que defendemos que a aquisição da nacionalidade não é um mero ato de conveniência ou de administrativo, implica naturalmente vínculos e laços com o nosso país, mas representa também integração social, ou deve representar também integração social, segurança, estabilidade, e é esse o caminho que entendemos que o nosso país e o Estado deveria seguir, porque isso também é uma forma de nos valorizar enquanto país, enquanto Estado. Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigada pelos vossos contributos. Temos então encerrada a nossa audição. Muito obrigada.